Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai assistir agora ao vivo conosco, você que vai assistir a decorrer do dia, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que tudo venha dar certo para você no dia de hoje. Hoje é dia 27 de julho de 2026. Nós estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum. Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua casa seja abençoada nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo, Ramon Martins, nessa manhã, Patrícia Alexandrino, Daniele Almeida, minha esposa, caminho do trabalho. Que a bênção do Senhor seja sobre a casa de cada um, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais um tempo de manhã com o Evangelho. Vamos ler a leitura de hoje, que é Mateus 13, do 31 ao 35. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Hoje é aniversário do Francisco. Um abraço para o Francisco nessa manhã. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Amém? Deus abençoe. Vamos ler então. Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou, plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando ele cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus dizia essas coisas às multidões por parábolas. Sem parábolas, nada lhe dizia. E aconteceu que, para cumprir o que foi dito pelo meio do profeta, abrirei a minha boca em parábola e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Amém? Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Seja bem-vinda. Ana Paula, grande amiga que o Senhor nos concedeu aqui, esse ano. Deus abençoe, Ana. Seja bem-vinda. Irmã Rani Silva, Deus abençoe. Seja bem-vinda nessa manhã. Todos os irmãos que estão aqui ao vivo e os que vão assistir ao decorrer do dia, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós estamos meditando em 2 parábolas. A primeira parábola, é sobre o grão de mostarda. Por que era uma parábola? Para vocês entenderem bem, os irmãos que talvez tenham menos experiência, parábola era uma historinha que Jesus contava para no final daquela conversa, daquela história, ele tirar o quê? Uma lição para as pessoas que estavam ouvindo. Geralmente, Jesus, com a multidão, só falava em parábola. Então, Jesus vai usar aqui o grão de mostarda, que é uma sementezinha tão pequena que foi lançada no campo. E o texto vai dizer que aquela semente muito pequena, lançada sobre um campo, ela entrou na terra, ela criou raízes, ela brotou,
cresceu, se tornou uma árvore frondosa, de tão grande que ela ficou, até ninho para os passarinhos, aquela pequena semente que depois se tornou uma gigante árvore, serviu. E como é que o que o Senhor, nessa manhã de segunda-feira, né, início da última semana de julho, está falando conosco nessa manhã? Deus está nos ensinando, amados, que a semente é lançada sobre a terra, ela germina. Então nós precisamos continuar semeando coisas boas. Porque parece que é tão pouquinho o que eu faço que é insignificante. Parece que é tão pouquinho o que eu semeio que não vai crescer. Mas de uma semente de mostarda pequenininha, lançada sobre um campo, o Senhor fez brotar uma grande árvore. Isso é um ensinamento para a nossa vida no dia de hoje. Independente do tamanho da tua semente, Deus quer trazer resultados. Independente, amados, do tamanho da tua semente que você lança, Deus quer fazer alguma coisa grande através da sua vida e da minha vida. Por isso, nós fomos chamados a semear. Alguém fala assim, eu vou jogar esse lixo aqui porque todo mundo joga. Mas se você tiver a mentalidade de não semear o lixo ali, mas colocá-lo no lixo, Deus vai fazer a tua semente brotar. Às vezes você fala assim, mas eu não vou plantar uma árvore porque só uma árvore não vai mudar a situação. Mas talvez a sua árvore vai dar frutos para alguém comer. Talvez a sua árvore vai dar ninho para o passarinho poder colocar a sua ninhada. Então, amados, o importante nessa manhã, e o que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, quando você faz a sua parte, quando todos nós fazemos a nossa parte, independente, amados, Deus faz brotar. Então a responsabilidade que Deus está nos dando nessa manhã não é conquistar o mundo, não é salvar o mundo, é fazer a nossa parte. Semeando na sua casa, semeando no seu trabalho, semeando na sua comunidade de fé, não importa aonde você esteja, Deus está nos chamando para um tempo de semear. Eu preciso semear, você precisa semear. Pastor, mas é tão pequenininho. O grão de mostarda é uma minúscula semente que germinou, cresceu e virou até abrigo para os passarinhos. Deus está contando comigo, irmãos. Deus está contando com você nessa manhã. A Bíblia vai dizer, amados, que aquele que semeia, esse colherá. Uma vez eu ainda era adolescente e eu estava numa programação de avivamento e santificação na Metodista Central de Duque de Caxias, e veio pregar um pastor que eu não esqueço nem o nome daquele pastor e não esqueço a frase que ele falou. E ele falou assim, tudo que nós almejamos ver é tudo que nós precisamos ser. Vou repetir para você. Tudo que nós almejamos, né? Nós queremos ver é tudo que nós, primeiramente, precisamos ser. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, não permita que a tua semente não seja lançada sobre a terra porque ela é pequenininha. Não vai adiantar eu evangelizar minha família, só eu.
Adianta. Não vai adiantar você... não adianta eu semear amor no meu trabalho, porque todo mundo lá semeia discórdia. Adianta. Toda semente lançada, ela vai germinar. Por isso nós começamos a nossa semana com uma palavra de Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso fazer a minha parte. Então, amados, nessa manhã, faça a sua parte. Independente se o outro não está fazendo, faça a sua parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, nós verdadeiramente vamos ver o fruto da semente chegar em breve. Agora, às vezes, a gente só está semeando, mas em algum momento da nossa vida, Deus vai permitir eu e você vermos os frutos. E nós poderemos nos alegrar, dizendo: eu estou colhendo o fruto que um dia eu plantei. A segunda parábola, Jesus vai falar sobre a medida de farinha, o fermento que cresceu. Né? E aí, amados, eu entendo que Jesus, o reino do céu, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. Assim, amados, como o fermento influencia a farinha crescer, seja você nessa manhã uma boa influência. Nós já temos muito fermento ruim por aí. O mundo já tem sido um fermento na vida dos adolescentes, das nossas crianças, das nossas comunidades de fé, da sua família, para trazer fermento ruim, para trazer crescimento ruim. Deus está contando comigo, Deus está contando com você, para sermos bons fermentos, que façam com que as pessoas cresçam. Entende que são parábolas que Deus está trazendo a responsabilidade para nós? Por isso, nessa manhã, nós somos desafiados a semear, independente se a nossa semente é pouca, e nós somos chamados a ser um fermento bom, que mistura sobre a massa do pão e faz ela crescer. Que você faça as pessoas serem melhores, crescerem no seu trabalho, no meio da sua família, os seus amigos pessoais. Permita, amados, em nome de Jesus, que a semente possa germinar e que o fermento faça crescer. É o desafio que Deus tem para a nossa vida nessa semana. E que nós possamos nos agarrar nisso. Eu fui chamado para semear. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhores, aqui o evangelho do dia. Os teus filhos que nessa manhã começam ouvindo a tua palavra. Abençoe cada um nessa manhã. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, estar abençoando cada irmão e irmã que está aqui ouvindo conosco ao vivo, ou que vai assistir ao decorrer do dia. Queremos continuar semeando e queremos continuar sendo um bom fermento, que influencia para um bom crescimento. Abençoe a nossa semana, o nosso dia. Guarde-nos, Senhor, com paz, Pai amado, a nossa entrada e a nossa saída. Perdoe os nossos pecados, Pai, as fraquezas do nosso coração, que sejamos homens e mulheres, Pai, obedientes à Tua voz. Abençoe-nos com paz, com saúde nessa manhã. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor,
Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje. Amém. Amados, nós estamos sem a internet de casa, né, desde ontem de manhã. Então, se deu alguma oscilada aí, infelizmente a nossa internet do telefone, que às vezes também não ajuda. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, o restante do seu mês. E quarta-feira nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus. Lembre-se, você foi chamado para semear, independente de quem não está. E você foi chamado para ser fermento, mas o fermento bom, influenciando o crescimento. Que Deus te abençoe. Um forte beijo do pastor Cássio. Até quarta-feira, com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe Cleide. Fiquem com Deus, pessoal. Um bom dia. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tchau, tchau. A paz.